Pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava tendo algumas discussões na internet sobre a questão do empresário. A gente até falou, eu falei disso ontem com esse relatório para variar ridículo da Oxfam a respeito de desigualdade e a maneira como eles acham que dá para consertar isso, que pioraria mais ainda a situação. E aí eu lembrei de uma coisa, pouco se fala da produtividade do trabalhador brasileiro e como que isso influencia na questão dos salários. E qual que é o problema principal do trabalhador brasileiro? Que aí vocês vão ver que o problema não é o brasileiro em si, não é que o brasileiro é menos produtivo porque ele é inapto ou ele é incapaz, mas porque existem diversas amarras, principalmente amarras estatais, que fazem com que o trabalhador tenha uma produtividade no Brasil muito menor do que nos países desenvolvidos, e isso obviamente prejudica os salários. Para vocês terem uma ideia, o trabalhador brasileiro ele produz só 25% do que um americano produz. Então, o que o brasileiro demora 1 hora para produzir, o americano demora só 15 minutos. E isso não quer dizer que o brasileiro seja incapaz, mas que ele não tem as ferramentas, ele não tem como produzir a mesma coisa que um americano, e eu vou explicar por quê. Então, a primeira coisa é a questão da educação. Então, assim, o Brasil ele continua nas piores posições do PISA. O último que a gente tem é o relatório de 2018, que saiu em 2019, e a gente caiu algumas posições em matemática, em ciências, e ficou estagnado em leitura. E nós temos, de todos os países, nós estamos entre os 10 piores em matemática. Só para vocês terem uma ideia de como a educação aqui no Brasil é sucateada. Então, a mão de obra ela é pouco qualificada e acaba trabalhando muitas horas para entregar algo de valor muito baixo. Bom, um dos problemas principais da educação no Brasil é o investimento que existe na educação superior em detrimento da educação de base. Então não adianta você dizer que tem um monte de gente formada no Brasil se essas pessoas não conseguem interpretar textos simples e nem fazer contas simples de matemática, e é isso que acontece. Foi vendido um sonho aí de educação superior que não funciona na prática, porque essas pessoas não se tornam úteis para o mercado de trabalho e pouco produtivas, porque a educação delas é muito ruim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deveria corrigir: o investimento na educação de base. A segunda coisa é a questão da infraestrutura. A infraestrutura no Brasil é precária, tanto do ponto de vista de logística, quanto do ponto de vista de tecnologia. Então, assim, para você produzir alguma coisa, vamos supor, no norte ou no nordeste, para você conseguir escoar essa produção é muito difícil, porque a gente não tem malha ferroviária, a gente não tem nada desenvolvido nesse sentido, e a nossa tecnologia, o acesso à nossa tecnologia é mais atrasada. A tecnologia que a gente importa de outros lugares acaba sendo caro, principalmente com o dólar assim lá em cima. Então o trabalhador brasileiro é menos produtivo porque a infraestrutura que ele tem acesso para produzir as coisas também é muito ruim. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar para ontem. A outra questão que é bastante importante é a facilidade de fazer negócios no Brasil. O quanto de burocracias, de regulações a gente tem, a facilidade e o nível de ambiente para negócios, se ele é um ambiente de negócios que facilita a vida das pessoas ou dificulta. Se você tem um negócio, ou tentou ter um negócio na sua vida, você pode imaginar que a gente não é muito bem ranqueado nesse tema. Existe um relatório do Banco Mundial chamado Doing Business, que analisa 10 itens separadamente e chega num valor que é o ranking mundial. De 190 países, nós somos a posição 124. Só que aí, se você for analisar individualmente cada um desses 10 pontos, a gente vê que realmente a gente está num fundo do poço. Olhando a questão individualizada, aí a gente percebe que o buraco é bem embaixo mesmo. Então, de todos aqueles itens, um deles que é bastante importante é a questão de facilidade de abrir uma empresa. E a gente é a posição 138 de 190 países. O primeiro lugar no ranking geral é a Nova Zelândia. Sabe quanto tempo eles demoram para abrir uma empresa? Eles levam 1 dia e tem um procedimento para cumprir. No Brasil são 83 dias e 11 procedimentos para cumprir em média. Se a gente olhar outros países, por exemplo, como Estados Unidos, são 6 dias e meio. No México, que é o país da América Latina mais bem colocado no ranking, demora 6 dias,3 na média. Então, olha só, gente, a gente demora 83 dias para abrir um negócio
Como que a gente pode ser produtivo se você demora quase 3 meses para conseguir abrir um negócio em média? Outras coisas que me chamaram bastante atenção nesse ranking é a dificuldade que se tem também de fazer um registro de propriedade. O pior dos 10 itens, o que a gente é pior ranqueado, obviamente, é a questão dos impostos, porque a complexidade tributária é imensa e também a gente paga impostos demais. E isso é péssimo para o ambiente de negócios, por óbvio. E a gente também tem um problema de fazer negócio com outros lugares. Então, o que eles chamam de trading across borders. A gente tem a posição nossa de 108. Então, assim, gente, como é que o trabalhador brasileiro consegue ser produtivo com todas essas amarras que o Estado dá? E a solução de Oxfam e da esquerda é taxar as pessoas que conseguiram, apesar desse ambiente péssimo de negócios, fazer dinheiro, em vez de melhorar o ambiente, que é uma merda. E para terminar, obviamente, qual que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje? A nossa legislação trabalhista. Eu já falei várias vezes, essa legislação trabalhista foi baseada numa carta fascista e tá cheio de antifascista aí que defende essa legislação, que foi abandonada até na Itália dos anos 70. É uma herança getulista, completamente maluca, que não tem nada a ver com os tempos de hoje e que precisa ser modernizada. Mas, para variar, os progressistas contra o progresso são contra essa evolução do Brasil. E quando a gente olha os países desenvolvidos, a gente precisa ver quais são os exemplos que deram certo. Os países desenvolvidos não têm nada parecido com uma CLT. Nada, nada, nada. Muitos deles têm um papel onde você escreve como que vai ser a sua hora de trabalho, o valor, férias, você combina com o seu empregador e acabou. Então não tem muito aquela coisa, mas o empregador, ele é malvado, de ser malvado e tal, mas assim, da mesma maneira que tem empregador ruim, tem empregado ruim, tem gente ruim dos dois lados. Isso não pode servir de desculpa pra gente continuar tendo uma legislação trabalhista que a gente sabe, que a gente tá vendo que não funciona. Então vai para os países desenvolvidos e até alguns em desenvolvimento que estão melhores do que a gente e observem a legislação trabalhista. Não existe nada parecido com a CLT, por que a gente insiste nisso? Essa quantidade, essa montanha de direitos que os trabalhadores acham que vão ganhar fazem justamente com que seja muito difícil de contratar, muito difícil de demitir. Se é difícil de contratar e de demitir, as pessoas pensam 2 vezes antes de fazer uma contratação. Mas não pode demitir. E aí a empresa tem que ficar com aquele empregado para sempre, não pode pensar numa solução de terceirização, tudo porque, não, a gente tem que proteger o empregado. Mas isso não é proteger o empregado, isso é proteger o Estado. Imagina uma legislação trabalhista que você custa o dobro do seu salário para o empregador. Para onde que vai esse dinheiro? É para o Estado. O Estado é que fica com a maior parte do bolo e vocês aí pedindo mais Estado, mais taxação, mais intervenção e mais não sei o que. Não é isso que vai resolver o problema do Brasil. E os salários no Brasil são baixos, não é porque o empregador é malvado, mas é porque o trabalhador brasileiro, na média, produz muito pouco e custa muito caro. Se a gente não resolver tudo isso que eu falei agora, ambiente de negócios, educação, a legislação trabalhista, é impossível a gente conseguir melhorar os salários. E não adianta vir com essa coisa não, né? É só fazer uma caneta, passar uma caneta ali num papel e dizer que o salário mínimo agora vai aumentar. Justamente o fato da gente ter tido um aumento de valor do salário mínimo bem acima da produtividade causou desemprego. Aí sempre tem o pessoal assim, não, mas o salário é baixo porque o patrão quer ter mais lucro. Olha só, lição 101 de economia. Se não tem lucro a empresa, não tem por que existir empresa. Aí fecha a empresa e você perde seu emprego. Que tal isso? Então, assim, o trabalhador brasileiro ele tem uma produtividade muito baixa por causa de tudo isso que eu falei. Se a gente não melhorar isso, se a gente não mudar essa mentalidade de que fazer negócios é o que vai gerar riqueza, é o que vai reduzir a pobreza, é o que vai dar condições para que as pessoas consigam ganhar mais, fica impossível. Não dá para você ter salário dos Estados Unidos com cabeça do Brasil dos anos 40, com cabeça de Cuba. Então, esse é o pensamento que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ficado bem claro.